Pare e reflita por um instante. Você já se sentiu esmagado por um desafio, acreditando que o obstáculo é maior que a sua força, que a barreira à sua frente é simplesmente intransponível? E se eu te dissesse que o que te impede de alcançar seus maiores sonhos não é o que está à sua frente, mas sim a sua própria crença de que algo pode te parar? A maioria das pessoas vive sob o jugo da derrota, aceitando que há limites externos que controlam seu destino, sem perceber que o único limite real está em sua mente. Há uma verdade que os grandes realizadores de todos os tempos sempre souberam: o mundo está cheio de obstáculos, sim, mas o que realmente define seu destino não é a adversidade, e sim o que está dentro de você. O único limite que você tem é o que você aceita em sua mente. Se você acredita que algo pode te parar, você já o fez. Mas se você escolhe ter uma mentalidade inabalável, não há força externa capaz de te deter. E aqui vem uma afirmação que pode soar um tanto contraintuitiva para a maioria. Em um mundo que muitas vezes nos diz que o fracasso é inevitável e a derrota é uma possibilidade real, a ousadia de ter uma fé inabalável em seu propósito pode ser a sua recompensa rápida para uma vida de liberdade, manifestação em uma fórmula da autoconfiança inquebrável. Por quê? Porque essa fé muda sua vibração, sua atitude e suas ações, alinhando com o fluxo natural do triunfo. E se eu te dissesse que a jornada para o sucesso, revelada por Napoleão Hill em Quem Pensa Enriqueça, é uma ciência de 13 princípios que começa com a certeza de que nada pode te parar? Hill sabia que o diabo da derrota e do medo, que ele tão brilhantemente expôs em Mais Esperto que o Diabo, é nosso maior inimigo. Ele compreendia que a vida plena e o triunfo não são acidentes, mas o resultado de um espírito inabalável que se recusa a desistir. É como se a sabedoria milenar dos Salmos e Provérbios sobre a perseverança e a força divina se unisse à ciência moderna para nos guiar a esse despertar. Você já sentiu a dor da derrota, o peso do desânimo, a sensação de que o universo conspira contra você, a frustração de tentar e falhar, a busca por uma força interior que parece inalcançável? Essa dor é o convite para a mudança, o sinal de que é hora de você se libertar das amarras que o prendem a uma vida aquém do seu potencial. A solução para essa angústia não é um atalho sem esforço ou uma pílula mágica. É o conceito de nada pode te parar não como uma fantasia, mas como uma mentalidade estratégica de resiliência e persistência. É um chamado urgente para você reconhecer seu poder intrínseco, reprogramar suas crenças sobre o que é possível e começar a construir a sua realidade de dentro para fora. É o caminho para a abundância e para manifestar o triunfo que você deseja. Se a verdade sobre o poder de uma mentalidade inabalável que revelamos aqui tocou fundo na sua alma, se você sente que é hora de se libertar do que te impede e de manifestar o seu triunfo com uma força interior indestrutível, então este é o seu sinal. Clique agora no botão de se inscrever aqui embaixo e venha fazer parte de uma comunidade que entende que o verdadeiro sucesso começa no domínio sobre a mente. Aqui, você continuará desvendando os segredos das leis do sucesso, aprendendo com a sabedoria temporal de mestres como Napoleão Hill e a profundidade dos Salmos e Provérbios. Sua jornada para uma vida de abundância e realização está apenas começando. E qual o maior obstáculo que você decide que é menor que a sua força a partir de hoje? Sinta a energia de quem é inabalável. Compartilhe nos comentários a frase: "Eu sou inabalável". Vamos juntos iniciar essa corrente poderosa de poder pessoal e resiliência. Já sentimos o chamado para a resiliência e a promessa de que nada pode te parar. Mas para realmente viver essa verdade, é crucial que a gente entenda onde a batalha começa, na mentalidade de luta. Para a maioria, a luta é contra o mundo exterior. A falta de dinheiro, as circunstâncias desfavoráveis, a crítica alheia. Mas para os mestres do sucesso, a única batalha que importa é a interna. É a batalha contra as crenças que te dizem que o seu limite é real, e não uma ilusão da sua mente. A mentalidade de luta é a crença inabalável de que a sua força interior é o único limite que você tem. Não me refiro a uma força física, mas a uma força mental e espiritual. É a convicção de que, não importa o quão grande seja o obstáculo à sua frente, a sua capacidade de superá-lo é infinitamente maior. Essa mentalidade se baseia em uma verdade profunda. O universo, com suas leis do sucesso e da abundância, está sempre pronto para conspirar a seu favor, desde que a sua mente não o impeça. A ciência da resiliência nos mostra que a mente, programada pela fé inabalável, encontra soluções onde a maioria vê problemas. Um desafio, para uma mente que tem a mentalidade de luta, não é um muro intransponível, mas um quebra-cabeça a ser resolvido. A mente entra em um estado de busca de soluções, de aprendizado e de criatividade, em vez de um estado de pânico e de desistência.
Essa reprogramação mental é a sua fórmula da autoconfiança inquebrável. O que a maioria das pessoas acredita que pode te parar? Elas culpam. Críticas e opiniões alheias. O medo do que os outros vão pensar se torna uma força paralisante. Falta de recursos. A crença de que a falta de dinheiro ou de contatos é o que te impede de começar. Fracasso. O medo de tentar e não dar certo é tão grande que a inação se torna a opção mais segura. Mas a verdade é que todas essas barreiras externas não são o problema real. Elas são apenas manifestações do verdadeiro inimigo, o diabo do medo e da dúvida. O diabo quer que você acredite que essas barreiras externas são reais e maiores que você. Ele sussurra que você não é bom o suficiente, que a jornada é difícil demais, que você deveria desistir. Ele quer que você viva na dúvida e no medo, porque sabe que, assim, você não pode manifestar o seu triunfo e a sua abundância. A mentalidade de luta é o antídoto. Ela te liberta da necessidade de buscar desculpas e te impulsiona para a ação, para a persistência e para o desenvolvimento pessoal contínuo. Ela é a escolha de assumir 100% de responsabilidade por suas reações e suas escolhas, mesmo diante de eventos incontroláveis. Você para de culpar o mundo e começa a buscar soluções dentro de si e ao seu redor. Essa postura proativa é um ímã para a abundância e para novas oportunidades. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a importância de ter uma força interior inabalável. Provérbios 24, verso 16 afirma: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará. Isso ressalta que o caminho para o triunfo é pavimentado por quedas e levantamentos, e que a força de se reerguer é a chave. E o Salmo 46, verso 1 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa fé em um apoio maior fortalece a mentalidade de luta, pois você sabe que não está sozinho na sua batalha interna. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que a maior batalha é travada na mente. O sucesso não exige desculpas, o fracasso não permite desculpas. E o medo da crítica rouba o homem de seu espírito de iniciativa e destrói sua força da imaginação. Essas afirmações são um convite para você mudar sua perspectiva sobre os problemas. Em vez de vê-los como barreiras, veja-os como treinamentos, como oportunidades para fortalecer sua resiliência e para descobrir novas capacidades dentro de si. Em suma, para que nada possa te parar, você precisa, primeiro, vencer a batalha interna contra o medo e a dúvida. Ao adotar a mentalidade de luta, você se liberta das amarras da inércia, das desculpas e do pensamento limitado. Você se torna um criador da sua própria realidade, um indivíduo de triunfo que governa sua própria mente, seu corpo e seu destino, com a certeza de que a sua força interior é a única barreira real e que ela é inabalável. Mas para que essa mentalidade se transforme em resultados, ela precisa de um motor. E esse motor é o desejo ardente. Há uma diferença abismal entre um simples querer algo e um desejo ardente que se torna uma obsessão saudável por um objetivo. E é essa intensidade que separa os que são parados pelos obstáculos dos que são inabaláveis. Um querer comum é como uma fumaça. Ele pode aparecer e desaparecer facilmente, sem deixar rastros. Você pode querer ter uma vida melhor, mais dinheiro, um corpo mais saudável. Mas se esse desejo não for intenso, ele será facilmente sufocado pela primeira dificuldade, pela primeira distração ou pelo conforto da zona de inércia. Ele não tem a força para impulsionar a ação organizada e, principalmente, a persistência necessárias para o sucesso. Um desejo ardente, por outro lado, é um fogo que queima em sua alma. É uma paixão, uma obsessão saudável, que se torna sua prioridade máxima e que te move para a ação, te faz pensar no seu objetivo dia e noite e te impede de desistir mesmo diante dos maiores obstáculos. É a sua vontade de vencer se transformando em uma força imparável que faz com que você acredite que nada pode te parar. Para Napoleão Hill, em seu clássico atemporal Quem Pensa em Riqueza, o desejo era o primeiro e mais importante dos 13 princípios da lei do triunfo. Ele sabia que o sucesso não nasce de um querer leve, mas de uma obsessão apaixonada. O desejo ardente é o ponto de partida de toda grande realização, pois é ele que gera a energia, a inspiração e a motivação necessárias para que todos os outros princípios funcionem. Sem esse fogo interno, a inércia e as crenças limitantes têm um poder avassalador sobre você. A energia do desejo ardente é o que impulsiona a persistência. Pense em um alpinista que tem o desejo ardente de chegar ao topo de uma montanha. Ele não desiste na primeira pedra solta,
no primeiro vento forte ou no primeiro cansaço. Ele continua subindo, porque a paixão de chegar ao topo é mais forte que qualquer obstáculo. A persistência, nesse contexto, não é um fardo, é uma consequência natural do seu desejo ardente. O diabo da indiferença e do medo tenta a todo custo minar o seu desejo. Ele sussurra que você não é digno, que é muito difícil, que é melhor se contentar. Ele quer que o seu desejo seja fraco para que a sua energia para a ação seja frágil e você desista na primeira dificuldade. Mas a verdade é que, quando você tem um desejo ardente, essa voz do diabo perde a sua força. A paixão é mais forte que o medo, e a urgência do seu desejo te impulsiona para a frente. A fórmula da autoconfiança é fortalecida exponencialmente pela clareza e pela intensidade do seu desejo. Quando você sabe com total convicção o que você quer, e esse desejo queima em sua alma, você para de se sentir perdido e inseguro. A sua ambição se torna um farol que te guia e que te dá a coragem de ousar. Você se liberta da mentalidade de escassez e abraça a mentalidade de abundância, porque o seu desejo é maior que qualquer barreira ou limitação. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a importância da paixão e do desejo nobre. Eles nos convidam a ter um coração que busca a sabedoria e a retidão com a mesma paixão que a água e o alimento. O Salmo 37, verso 4 afirma: "Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração." Isso não é uma promessa de que você receberá tudo o que quer sem esforço. É uma promessa de que, quando seu desejo se alinha com a sabedoria e a paixão, a realização é um resultado natural do desenvolvimento pessoal. Vejamos um exemplo prático. Duas pessoas querem sair de um emprego que as frustra. A primeira tem um desejo fraco de mudar. Ela reclama, mas não age. A segunda tem um desejo ardente de construir uma carreira que a realize. Ela está obcecada com a ideia de servir ao mundo com seus talentos, de ter liberdade, de construir algo significativo. Ela pensa no seu objetivo dia e noite, estuda, se qualifica, busca mentores e trabalha incansavelmente em seu tempo livre. O resultado é claro: a segunda pessoa, movida pela paixão, terá o triunfo que a primeira nunca ousou sonhar, porque ela se recusou a permanecer na inércia. Em suma, para que nada possa te parar, você precisa acender o desejo ardente. É a força motriz que te impulsiona para o sucesso, a abundância e o desenvolvimento pessoal. Ao cultivar esse fogo interno, você não apenas define um objetivo, você dá a ele uma alma, uma energia que o levará a manifestar a vida extraordinária que você merece, com uma paixão que o universo não pode ignorar. Para que esse motor não se desligue diante do primeiro obstáculo, é crucial que a gente entenda e use a força da persistência. A persistência não é apenas uma virtude, ela é a prova final da sua convicção, a última jogada do jogo que garante que o seu triunfo é inevitável para quem se recusa a desistir. A maioria das pessoas sonha em alcançar o sucesso, mas poucos têm a resiliência de continuar quando o caminho se torna difícil. Elas interpretam cada obstáculo, cada não, cada revés como um fracasso definitivo. E, nesse momento, o diabo do desânimo e da descrença se instala em suas mentes. Ele sussurra que a jornada é impossível, que você não é bom o suficiente, e que é mais fácil desistir e voltar para a zona de inércia. Mas a verdade é que o fracasso temporário não é o oposto do sucesso, é uma parte fundamental do processo. Os mestres da manifestação entendem que cada obstáculo, cada não, cada revés, não são o fim da jornada, mas sim desvios, testes de sua convicção e oportunidades de aprendizado. É como o ourives que refina o ouro no fogo. O fogo não destrói o ouro, ele o purifica. Da mesma forma, os desafios não te destroem, eles te purificam, te fortalecem e te preparam para o triunfo que está por vir. A capacidade de transformar o fracasso em vitória é um dos princípios mais poderosos da lei do triunfo de Napoleão Hill. Ele acreditava que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa semente, no entanto, só pode ser encontrada por aqueles que se recusam a aceitar a derrota como definitiva. O fracasso é o trampolim para o sucesso para aqueles que têm a resiliência de aprender com ele, ajustar a rota e continuar. A história está cheia de exemplos de pessoas que persistiram até o sucesso, mesmo diante das maiores adversidades. Pense em Thomas Edison. Ele falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Mas ele não via suas tentativas como fracassos, ele as via como descobertas de 10.000 maneiras que não funcionavam. Sua persistência, alimentada por um desejo ardente de iluminar o mundo,
o levou ao triunfo. Pense em Walt Disney. Ele foi despedido de um jornal por falta de criatividade, teve sua empresa de animação à beira da falência, mas sua fé inabalável e sua persistência o levaram a construir um império de entretenimento. Ou no Coronel Sanders, que teve sua receita de frango rejeitada mais de 1000 vezes antes de encontrar seu primeiro cliente, e sua persistência o levou a construir a rede KFC, um império de abundância. A persistência é a prova final da sua convicção. Ela é o que te dá a fórmula da autoconfiança inquebrável. A confiança que nasce de nunca ter sido testado é frágil, ela se quebra ao primeiro obstáculo. Mas a confiança que nasce da experiência de ter caído e de ter se levantado é indestrutível. Cada obstáculo superado, cada não que você ouve, é um degrau que te leva para mais perto do seu objetivo e te torna a pessoa que você precisa ser para sustentar o seu triunfo. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a persistência e a resiliência. O fracasso temporário não significa que você é um fracasso, apenas que você ainda não foi bem-sucedido. E o sucesso não exige desculpas, o fracasso não permite desculpas. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a perseverança e a recompensa. Provérbios 24, verso 16 afirma: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará. A queda não é o problema, a incapacidade de se levantar é. O que nos faz levantar é a fé inabalável na visão, a persistência e a certeza de que estamos no caminho certo para o nosso sucesso e abundância. Em suma, para que nada possa te parar, você precisa mais do que um desejo ardente. Você precisa do triunfo da persistência. É a sua decisão de que, não importa o quão difícil seja o caminho, você continuará agindo, aprendendo e se fortalecendo, até que o seu triunfo seja uma realidade. É a prova viva de que a mente é a única fronteira, e a persistência é o que a rompe, pavimentando o caminho para o seu sucesso duradouro e a sua abundância que não pode ser abalada. Para que a sua visão de triunfo não seja destruída pelo medo e pela dúvida, é fundamental que a gente construa um escudo, a fé inabalável. Essa não é uma fé cega, é a convicção absoluta de que o seu propósito se manifestará, mesmo que o caminho ainda esteja nebuloso e o resultado final não seja visível. É a certeza de que a abundância já é sua no plano invisível. A maioria das pessoas falha em sustentar a ação porque sua fé vacila diante do desconhecido. Elas precisam ver para crer. Mas os grandes realizadores, os mestres do sucesso, creem para ver. Eles agem com a certeza de que seu objetivo já é uma realidade, e essa convicção é o que os diferencia. O diabo do medo e da dúvida prospera na incerteza. Ele quer que você se sinta paralisado pela falta de garantias, que você desista um passo antes do seu milagre. Mas a fé inabalável é o escudo que te protege contra essa sabotagem. Para Napoleão Hill, em seu clássico atemporal Quem Pensa em Riqueza, a fé era um dos 13 princípios mais importantes, o elixir que anima e dá vida ao desejo. Ele sabia que a mente, quando saturada de fé, pode transformar o desejo em sua equivalente espiritual e entregá-lo à inteligência infinita para que se materialize. Agir com fé inabalável é, portanto, agir com a certeza de que sua mente e o universo estão em perfeita harmonia, trabalhando a seu favor. Essa fé te liberta do medo do desconhecido e te permite confiar no processo, mesmo quando ele parece demorado ou cheio de obstáculos. Você entende que a vida é um fluxo, e que cada desafio é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Não significa que você não enfrentará dificuldades, mas que sua perspectiva sobre elas muda. Você as vê como testes de sua convicção, não como barreiras insuperáveis. Essa é a fórmula da autoconfiança que te liberta da ansiedade do resultado e te permite focar na ação organizada presente. As leis do sucesso operam a favor de quem age com fé. Quando você emite uma energia de certeza e confiança, você atrai para si as pessoas, as oportunidades e as circunstâncias que o levam em direção ao seu objetivo. O universo responde à sua convicção. Essa é a essência da lei da atração, que permeia os ensinamentos de Hill e de muitos outros mestres do desenvolvimento pessoal. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida a agir com fé e a confiar plenamente. Provérbios 3, versos 5 e 6 afirma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a essência da fé inabalável. Você faz a sua parte com diligência e sabedoria, mas entrega o controle do como e do quando a uma força maior, sabendo que essa confiança é o que guiará seus passos para o sucesso.
Vejamos um exemplo prático. Você tem um desejo ardente de lançar um novo negócio, mas os primeiros passos são desafiadores, as vendas não aparecem e os críticos surgem. Uma pessoa sem fé inabalável na visão desistiria, pensando, não vai dar certo. É muito difícil. Mas você, com a fórmula da autoconfiança enraizada em sua fé, faria o seguinte: você não se abalaria com as dificuldades iniciais. Lere as frases de Napoleão Hill sobre a persistência e a importância de ver o fracasso como um aprendizado. Você persistiria, estudando mais, aprimorando sua ideia e agindo com a certeza de que a sua visão, plantada com desejo ardente e ação organizada, se manifestará no tempo certo. Você agiria com a certeza de que o seu triunfo é inevitável, e que essa fase é apenas um teste para sua convicção. Essa atitude atrairia os recursos e as pessoas certas para o seu negócio. Em suma, para que nada possa te parar, a fé inabalável é o seu maior trunfo. É a sua escolha de confiar no processo, de agir com certeza e de se libertar do medo do desconhecido. Ao viver essa verdade, você não apenas alcança seus objetivos, mas se torna uma pessoa que irradia confiança, propósito e uma abundância que flui de uma fonte inesgotável. É a prova viva de que a mente é a única fronteira, e a fé é o que a rompe, pavimentando o caminho para o seu sucesso duradouro e o seu triunfo final. Já blindamos nossa mente com a fé inabalável, que é o escudo contra a dúvida. Mas para que a sua jornada de desenvolvimento pessoal seja verdadeiramente imparável, é fundamental que a gente compreenda e ative uma das leis do sucesso mais poderosas e muitas vezes subestimadas: a mente mestra. O seu triunfo não será construído no isolamento. Ele será amplificado pela sinergia de energia e inteligência de pessoas que também acreditam no seu potencial e que te apoiam em sua jornada. A maioria das pessoas tenta alcançar o sucesso sozinhas. Elas confiam apenas na sua força de vontade individual, que, como um músculo, pode se cansar e se esgotar. Além disso, ao começar a lutar por seus sonhos, elas se deparam com o diabo da crítica, do pessimismo e do conformismo. Esse diabo usa pessoas próximas, familiares, amigos e colegas, que, por medo ou por uma mentalidade limitada, tentam nos puxar para baixo com frases como "é muito arriscado", "não é realista" ou "você vai se frustrar". Estar cercado por essa energia é como tentar acender uma fogueira em um ambiente com muito vento. A chama do seu desejo ardente pode se apagar antes mesmo de virar um incêndio. A solução para isso é a mente mestra. Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, definiu a mente mestra como a coordenação de conhecimento e esforço, em um espírito de perfeita harmonia, entre duas ou mais pessoas, para a realização de um propósito definido. Em essência, é a colaboração de mentes que se unem para um objetivo comum. O poder dessa união é que a soma da energia e da inteligência do grupo é exponencialmente maior do que a soma individual. Quando você se une a pessoas que pensam grande e que agem, elas não apenas te apoiam, elas te elevam, te desafiam e te ajudam a ver soluções e oportunidades que você, sozinho, não veria. Estar em uma mente mestra é ter, primeiro, um catalisador para ação e ideias. Em um grupo com energia de crescimento, a inércia e a falta de criatividade são combatidas naturalmente. Quando você está buscando soluções para um problema, os outros impulsionam você, oferecendo ideias, insights, contatos e até mesmo a simples responsabilização. Você se sente mais compelido a agir com disciplina e a persistência, porque sabe que não está sozinho nessa jornada. Segundo, responsabilização positiva. A maioria das pessoas desiste de seus objetivos porque não tem ninguém para quem prestar contas. Mas quando você compartilha suas metas e seu progresso com uma mente mestra, seu compromisso aumenta exponencialmente. Você se sente mais motivado a cumprir o que prometeu, não só para si, mas para o grupo. Terceiro, blindagem contra a negatividade e a crítica. Em um dia ruim, quando a dúvida e o desânimo tentam te derrubar, a sua mente mestra é o escudo que te protege. Eles te lembram do seu desejo ardente, te apoiam com experiências e te dão a energia que você precisa para continuar. Essa é a verdadeira fórmula da autoconfiança que te liberta das amarras mentais do conformismo. Quarto, multiplicação de oportunidades. Duas cabeças pensam melhor que uma, e um grupo de mentes alinhadas em um propósito comum de sucesso e abundância pode gerar soluções criativas, estratégias inovadoras e oportunidades que aceleram o seu triunfo e a sua manifestação. O desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível é um esporte de equipe.
O triunfo que você busca, a manifestação da sua resiliência, será alcançado muito mais rápido e com mais facilidade se você tiver pessoas ao seu lado que te inspiram, te apoiam e te impulsionam para o sucesso. As leis do sucesso indicam que a colaboração e o ambiente certo são catalisadores para a abundância. O segredo aqui é ser intencional em sua escolha. Não se trata de ter um círculo social enorme, mas de ter um pequeno grupo de pessoas que realmente acreditam em seu potencial e que também estão em uma jornada de crescimento. Busque mentores, encontre grupos de pessoas que compartilham de seus objetivos e esteja disposto a ser um membro valioso dessa mente mestra, contribuindo com suas ideias, sua energia e seu apoio. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida a buscar a companhia de sábios. Provérbios 27, versículo 17 afirma: "Como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo." Estar com pessoas que te desafiam e te inspiram é o que te afia e te torna mais forte para o seu sucesso. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a importância de se cercar de pessoas que te elevam. Em suma, para que nada possa te parar, você precisa mais do que o seu próprio esforço. Você precisa do poder da aliança de uma mente mestra. Ao se cercar de mentes que te impulsionam, você se protege da negatividade, potencializa sua energia e se alinha com uma das leis do sucesso mais poderosas. É a certeza de que, ao se unir a uma mente mestra, o seu triunfo se torna não apenas possível, mas inevitável, porque a sua abundância e o seu sucesso serão um reflexo da força e da energia do seu círculo. Agora, para que a sua mentalidade de que nada pode te parar se manifeste em resultados reais, é fundamental que a gente a traduza em ação organizada. Sem ação, a crença é uma fantasia, a fé é uma esperança vaga e a resiliência é um poder latente, não manifesto. É na execução de um plano concreto que a sua imparabilidade se concretiza em sucesso e abundância. A maioria das pessoas falha em sustentar a ação porque se sente sobrecarregada, sem um plano claro. Elas sabem que nada pode as parar, mas não sabem por onde começar. É nesse limbo entre a crença e a ação que o diabo da indecisão e da procrastinação se instala. Ele quer que você fique no caos do talvez, na inércia, longe do seu propósito definido. Mas o antídoto para essa paralisia é um plano claro e a disciplina de agir. O poder da mentalidade de que nada pode te parar só se manifesta através de um plano de ação concreto e organizado. A sua visão de sucesso e abundância precisa ser traduzida em etapas gerenciáveis e mensuráveis. Sem um plano, o sonho é apenas uma fantasia. A lei do triunfo nos ensina que a energia do universo responde à clareza e à organização. Quando você tem um plano, você não está mais apenas desejando, você está comandando, passo a passo, a sua realidade, e essa é a prova final de que a sua crença é real. Vejamos como essa ação organizada funciona na prática para quem tem uma mentalidade inabalável. 1. Quebre o grande sonho em partes menores. Se o seu sonho é construir um império, a primeira etapa pode ser iniciar um negócio, que por sua vez se quebra em validar uma ideia, criar um plano de negócios, levantar capital e assim por diante. Cada uma dessas etapas pode ser dividida em tarefas ainda menores. Isso desarma o seu cérebro, tornando a ação muito mais fácil. 2. Estabeleça prazos. A procrastinação se alimenta da ausência de prazos. Para cada tarefa do seu plano, defina uma data de início e de término. Isso cria um senso de urgência e te mantém no caminho certo, fora da inércia. 3. Foco em uma tarefa de cada vez. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez e se sentir sobrecarregado, foque na tarefa mais importante do dia e execute-a com total atenção e energia. O desenvolvimento pessoal de alto nível é sobre a maestria da execução. 4. Haja com persistência. Um plano pode ser perfeito, mas sem a persistência de segui-lo, ele é inútil. A persistência é a prova de que o seu desejo ardente é mais forte que o diabo do desânimo. A fórmula da autoconfiança é fortalecida a cada passo que você dá no seu plano. A cada tarefa concluída, a cada pequena vitória, você envia uma mensagem para o seu cérebro de que você é capaz, de que você está no caminho certo e de que o seu triunfo é inevitável. Você para de depender da motivação, porque a disciplina de seguir o plano se torna a sua maior força. Napoleão Hill, em Quem Pensa em Riqueza, falava sobre a importância do planejamento organizado e da ação organizada como princípios cruciais. Ele sabia que o conhecimento sem um plano e sem ação é poder latente, não poder manifesto.
As frases de Napoleão Hill como um objetivo definido é um ímã que atrai tudo o que é necessário para sua realização só se concretizam quando você coloca esse ímã em movimento através de um plano. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida a agir com diligência e a planejar. Provérbios 21, verso 5 afirma: os planos do diligente conduzem à abundância, mas o do apressado, à pobreza. Isso ressalta a importância de um plano bem pensado e da ação consistente, em vez de um esforço frenético que não leva a lugar nenhum. Um exemplo prático é um empreendedor que tem o sonho de construir uma grande empresa. Ele não se limita a sonhar, ele quebra o sonho em etapas. Ele planeja a pesquisa de mercado, a criação do produto, a estratégia de marketing, o levantamento de capital. Ele age em cada uma dessas etapas com um desejo ardente e uma fé inabalável. Quando um obstáculo surge, ele não se desespera. Ele o vê como parte do plano e o enfrenta com uma ação organizada. E é por isso que o seu triunfo é inevitável. Em suma, a ação organizada é a metodologia que te leva da visão à realidade. É a sua escolha de se tornar um estrategista do seu próprio destino, agindo com intenção, propósito e a certeza de que a ação é a prova final de que a sua crença inabalável é real. É a chave para manifestar a abundância e o sucesso que você merece, porque nada pode te parar. Mas para que a sua ação seja poderosa e magnética, ela precisa ser sustentada por uma mente que já vivenciou a vitória. A chave é o poder da visualização, o ensaio mental que prepara o seu cérebro para o sucesso e atrai a abundância. Este não é um ato de fantasia ingênua, mas uma técnica cientificamente comprovada de reprogramação mental que alinha o seu subconsciente com o seu propósito definido. O conceito é simples, mas sua aplicação é revolucionária. A sua mente subconsciente, como já vimos, não diferencia o que é real do que é imaginado. Quando você visualiza seu objetivo com detalhes, e mais importante, sente a emoção de já ter conquistado, você está enviando uma mensagem clara e poderosa para o seu cérebro. Você está dizendo a ele: essa é a nova realidade. Prepare-se para ela. Essa prática, quando feita diariamente e com consistência, cria novas trilhas neurais e fortalece a convicção de que o seu sonho é não apenas possível, mas inevitável. Napoleão Hill, em seus ensinamentos, não falava de visualização apenas como imaginar. Ele enfatizava a necessidade de combinar a imagem mental com a emoção. O sentimento é o combustível que dá vida à visualização. Visualizar o seu sonho sem sentir a emoção de já tê-lo é como ter um carro de luxo, mas sem gasolina. Ele parece bonito, mas não vai a lugar nenhum. Mas quando você se permite sentir a alegria, a gratidão, a paz, a certeza e o triunfo que viriam com a realização do seu objetivo, você está ativando as leis do sucesso a seu favor, transformando o invisível em visível. O diabo da descrença tenta a todo custo minar esse ritual. Ele sussurra que é perda de tempo, que é bobeira, que você deveria estar agindo em vez de sonhar. Mas o que ele não quer que você saiba é que esse ensaio mental é uma das ações mais poderosas que você pode tomar. Ele prepara sua mente para o sucesso, afasta a negatividade, aumenta sua fé inabalável e te torna mais sensível às oportunidades que a vida te apresenta. A visualização e o sentimento são a sua fórmula da autoconfiança em ação. Como praticar esse ritual? Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e respire fundo algumas vezes. Em seguida, comece a visualizar seu objetivo com riqueza de detalhes, como se você estivesse assistindo a um filme sobre a sua vida. Se seu objetivo é financeiro, visualize-se vendo os números na sua conta bancária. O que você sente? Gratidão, alívio, alegria? Se seu objetivo é a sua casa dos sonhos, imagine-se caminhando pela casa, tocando as paredes, sentindo a paz e a alegria que ela traz para você e sua família. Se seu objetivo é um novo relacionamento, visualize-se vivendo momentos de amor, conexão e cumplicidade. Sinta a alegria de ter alguém especial ao seu lado. O segredo, como já mencionei, é sentir. Sinta a emoção do triunfo no seu corpo, na sua mente, em sua alma. Permaneça nesse estado por alguns minutos, e então, libere a visualização com a certeza de que ela já é sua. Essa prática, quando feita diariamente, reprograma o seu subconsciente, alinha sua energia e atrai a abundância para a sua vida. O desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível compreende que a manifestação não é apenas sobre trabalho árduo, mas sobre alinhamento. E o ritual de visualização e sentimento é o que te coloca nesse alinhamento.
Ele te liberta da ansiedade do quando e do como, porque a sua fé é inabalável e a sua mente já estão operando a partir do eu já sou. E a partir desse estado de ser, a abundância e o triunfo fluem para você de forma natural e sem esforço. Em suma, o poder da visualização é a ponte entre a sua mente e a sua realidade. Ele te liberta da ansiedade do quando e do como, porque a sua fé e a sua mente já estão operando a partir do eu já sou. E a partir desse estado de ser, a abundância e o triunfo fluem para você de forma natural e sem esforço, guiado pelas leis do sucesso e pela sabedoria temporal que encontramos nos Salmos e Provérbios que nos convidam a confiar no invisível. É a prova viva de que a mente é a única fronteira, e a visualização é o que a rompe. Já navegamos pela ciência da mente e pelos desafios do teste de realidade, nos armando com a mentalidade de luta, o desejo ardente, a persistência, a fé inabalável e a ação organizada. Agora, é fundamental compreender a culminância de tudo isso, a construção de um legado do inabalável. O seu triunfo não se limita às suas conquistas pessoais. Ele se estende, impacta e prova para o mundo que a verdadeira abundância e o sucesso são resultados de uma vida vivida com um espírito que se recusa a ser parado. Pense no mundo em que vivemos, onde a descrença e o pessimismo são tão comuns. Em meio a esse cenário, uma pessoa que vive a verdade de que nada pode te parar se destaca. Sua energia, sua confiança e o seu sucesso se tornam um testemunho vivo de que é possível transformar o impossível em possível. Sua jornada, com seus desafios superados e suas vitórias manifestadas, se torna a prova irrefutável de que a mentalidade e a ação alinhada com a fé inabalável funcionam. Você não precisa pregar, você vive a mensagem, e sua vida se torna a aula. Essa inspiração que sua vida gera é um pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal de muitos. Pessoas são naturalmente atraídas por quem irradia a energia de quem é inabalável. Elas buscam conselho, observam suas ações e perguntam: qual é o seu segredo para ter tanta resiliência e resultados? E a sua história se torna a resposta, um mapa que guia outros para o caminho da ambição, da fé e da ação inspirada. Essa é a essência do que Napoleão Hill, em seus ensinamentos, chamava de serviço útil. A lei do triunfo de Hill não se limita a conquistas pessoais. Ela se manifesta plenamente quando seu sucesso e a sua jornada servem para elevar a vida de outras pessoas. Sua abundância se torna um reflexo da sua capacidade de transbordar. O diabo da descrença e do pessimismo, que Hill tão incisivamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, tenta a todo custo nos fazer acreditar que somos impotentes. Mas o legado do inabalável demonstra o oposto. Ao se conectar com sua própria força interior e manifestar seus sonhos, você se torna parte de algo maior, e essa conexão te capacita a impactar de forma significativa. Sua vida se torna uma prova viva de que a vulnerabilidade de sonhar e a coragem de agir são, na verdade, a sua maior força. Você mostra que a vida não precisa ser uma prisão de circunstâncias, mas uma jornada de criação contínua. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que a maior recompensa vem do serviço e da contribuição para a humanidade. O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é aquele que consegue que as pessoas façam as maiores coisas. E ao viver uma vida de resiliência e triunfo, você inspira as pessoas a fazerem as maiores coisas por si mesmas, a terem a coragem de assumirem o controle e de buscarem o seu próprio sucesso. Os Salmos e Provérbios nos convidam a viver com sabedoria, a ser diligentes e a buscar a luz. Eles nos lembram que a vida é um presente e que cada dia é uma oportunidade de crescimento. O Provérbio 11, versículo 25 também diz: a alma generosa prosperará, e quem rega será regado. Ao viver o triunfo que você manifestou, e ao regar a esperança nos outros com a sua história, você cria um ciclo virtuoso de abundância que retorna a você e se espalha, construindo um legado que continuará a tocar vidas muito além da sua existência. Em suma, a verdade de que nada pode te parar te convida a construir um legado inestimável. Não é apenas sobre os objetivos que você alcançará, mas sobre a pessoa que você se tornará e a história que você viverá. É a certeza de que, ao se alinhar com a sua força interior e agir com fé, você está pavimentando o caminho para um triunfo que é completo, significativo e eterno em seu impacto, deixando uma marca de inspiração e poder que beneficiará as gerações futuras e que reflete a mais alta expressão do desenvolvimento pessoal. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre Nada Pode Te Parar, um mergulho profundo nas leis do sucesso mais poderosas para o seu triunfo em todas as áreas da vida. Percorremos um caminho que nos mostrou a mentalidade de luta como ponto de partida, o desejo ardente como motor da ação,
a persistência como a prova final da sua convicção, a fé inabalável como escudo contra a dúvida, a mente mestra que te impulsiona para frente, a ação organizada que traduz a imparabilidade em resultados, e o poder da visualização que ensaia a sua vitória. Cada um desses pontos, ecoando a sabedoria de mestres como Napoleão Hill em Quem Pensa Enriquece e suas inspiradoras frases Napoleão Hill, é uma peça vital para o seu desenvolvimento pessoal. Mas, olha, de nada adianta ter esse conhecimento inestimável em suas mãos se ele não for aplicado. O poder de acreditar que nada pode te parar não é uma teoria para ser admirada. É uma prática diária, uma decisão consciente que tem o poder de transformar seus medos em coragem, sua inércia em movimento e seus obstáculos em degraus para o sucesso. É a hora de você parar de se contentar com uma vida limitada, de romper com as correntes invisíveis que te prendem e de abraçar a fórmula da autoconfiança que o guiará ao seu triunfo. Você está realmente pronto para se libertar do diabo da derrota e do desânimo que Napoleão Hill nos ensinou a combaterem mais esperto que o diabo, e para manifestar a vida extraordinária de sucesso e abundância que você nasceu para viver? Se a resposta ressoa com um sim, profundo e verdadeiro dentro do seu ser, então eu tenho algumas perguntas provocativas para você. Qual foi a maior virada de chave que você teve hoje sobre o poder de ter uma mentalidade inabalável? Aquela que fez um clique poderoso na sua alma? Qual o maior obstáculo que você decide que é menor que a sua força a partir de agora, para manifestar a sua nova mentalidade de resiliência? Como seria sua vida daqui a um ano se você estivesse vivendo essa verdade e agindo consistentemente com a certeza de que nada pode te parar? Visualiza isso. O conhecimento que você adquiriu neste vídeo, essa clareza sobre como a resiliência e a ação moldam o sucesso e a liberdade, é um tesouro que poucos possuem e que pode revolucionar sua existência. Não o deixe esquecido. Abrace-o, internalize-o e, o mais importante, faça dele o seu guia em cada um dos seus passos. Você tem em suas mãos não apenas um mapa, mas a própria bússola para navegar os desafios da vida com um espírito inabalável, aplicando os ensinamentos atemporais dos salmos e provérbios e as leis do sucesso para um triunfo que é completo, significativo e duradouro. Se você sentiu essa mensagem tocar fundo na sua alma, se quer continuar desvendando os segredos do desenvolvimento pessoal e as estratégias para o triunfo com a sabedoria dos grandes mestres e a força da sua própria resiliência, faça o seguinte agora mesmo. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo para que ele alcance e inspire ainda mais pessoas. E ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos mistérios da mente, da disciplina e nos caminhos para uma vida verdadeiramente extraordinária.